Em nome de Jesus, papai, proteja ele, papai, proteja ele dos projetos dele, papai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja, amém? Louvado seja Deus. 7 anos de RAG, 7 anos servindo ao Senhor, mais 7 anos, né? E a dependência continua sendo do Espírito Santo de Deus, amém? Tem o corinho antigo, não costumo fazer isso não. Eu não sei se vocês lembram, mas ele fala justamente desta dependência do Espírito Santo. Se você sabe, canta ele comigo, amém? Rapidinho. Diz assim, ó. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Diga, flui, flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, flui sobre mim. Ministro teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Louvado é teu nome, Jesus. Oh, ministra sobre mim o teu propósito, Pai. Oh, flua sobre mim. Ministra o teu propósito. Ministra o teu querer para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, por esta data. Glória a Deus por essa oportunidade. 7 anos de RAG, 7 anos de reino, amor e graça. Este ministério, esse trabalho, ele não nasceu em 2019. 2019 foi o start daquilo que Deus quis fazer. Mas eu me lembro
que por volta do ano de 2016, eu servi a Deus na Assembleia de Deus, aonde eu cresci muito em todas as áreas da minha vida. Como homem, como pai, como marido, como servo de Deus. Mas algumas coisas que eu observava no dia a dia da igreja, eu achava estranho. Eu olhava e dizia, não parece com evangelho. Não parece, não está encaixando com... Eu acho que Jesus não faria isso. Ou talvez Jesus não lidaria desta maneira com essa situação. Até um dia que eu estava assistindo, aquele tempo já era o começo já, né, dos celulares. Eu tinha um Samsung Pocket. Quem teve isso aí? Quem passou raiva, irmão, com o Samsung Pocket? Hã? Pelo amor de Deus. E ali já tinha Facebook, eu estava vendo um vídeo do pastor Luiz Hermínio pregando no Chile, se eu não me engano, ou no país da América do Sul. Ele estava pregando e tinha um irmão traduzindo ele em espanhol. E eu lembro que ele para a ministração e o Espírito Santo toma a vida dele e ele fala, eu não sei porquê, mas eu preciso parar. O Espírito Santo pede para eu parar a ministração, a pregação. Eu preciso fazer algo aqui. Ele diz, tem alguém aqui na igreja que venceu o aluguel dia 10, não tem dinheiro para pagar, você está desesperado, já tem ordem de despejo, cadê você? E demora um pouco, né? Porque é uma situação constrangedora, né? Nem sempre a pessoa quer se expor. E ele diz, Deus está perguntando, cadê você? Deus já falou, vem aqui. Daqui a pouco um irmão lá no fundo da igreja levanta a mão e fala, sou eu. Meu aluguel atrasou, eu não tenho dinheiro, estou com ordem de despejo, não tenho como pagar. E eu lembro que os irmãos, antes do pastor pregar, é ofertado. E as ofertas estavam assim do lado do púlpito. Eu nem sei porque eu estou contando isso aqui, irmão, Deus sabe, amém? As ofertas estavam do lado do púlpito assim, e ele falou assim, vem aqui, irmão, a igreja vai pagar o seu aluguel, pega esse dinheiro que está aqui. E eu me lembro que quando ele fez isso, ele não pediu, mas a igreja levantou de novo, já tinha ofertado, mas eles levantaram de novo, trouxeram para que o irmão pudesse pagar e viver abençoado, irmão. Trouxeram o relógio, trouxeram o dinheiro. E eu me lembro, irmão, quando eu assisti aquele vídeo, eu chorava igual criança. Eu falava, é isso que é o Evangelho, Jesus. Mas demorou ainda um tempo para que Deus fosse amadurecer a ideia de reino de Deus, que a finança que entra na igreja, o recurso, mas não só isso, o amor, o trato uns com os outros, tinha que voltar, irmão, à essência do que Jesus veio trazer por nós. Então, irmão, de coração, por mim, de verdade, o meu coração é que a gente não precisaria de tanta estrutura, telão, acolchoado, não, irmão. Se tiver um lugar que a gente consiga se reunir, falar de como Jesus é bom e como nós queremos ir para o céu com Ele, irmão, já é suficiente. Esse é o coração da Hag, irmão. Que a gente não perca essa essência. Que a gente não perca a essência de reino de Deus e troque pela necessidade, irmão, de ter um telão. Se Deus quiser, Ele vai mandar um dia, a gente vai ter. Se Deus quiser um dia, todas as cadeiras vai ser essa aí confortável, irmão. Ou não, porque essa aí é mais fácil para dormir também. Então, vamos pensar direito. Mas a ideia é, o que Deus
quiser fazer com a Hag, ele vai fazer, irmão. Mas o nosso coração é coração adorador. Seja num prédio que ele deu aqui para nós, seja na garagem ou na cozinha da minha mãe. De novo, irmão, o reino de Deus precisa ser pregado. Esse coração, irmão, que a gente não acumula para nós, esse coração que a gente ajuda um ao outro, tem que permanecer na Hag, irmão. A gente não pode promover o nome do Felipe aqui, porque o nome a ser promovido não é do Felipe, o nome a ser promovido continua sendo de Jesus, porque o Felipe vai passar, mas a obra do Senhor permanece para sempre, amém, irmãos? Então fique com esse coração, irmão, amém? A gente briga, outra bandeira, né, se é que pode dizer assim, da Hag, é não brigar pela placa, irmão. A placa é tão importante que está lá de fora, desbotando, quase caindo. Está lá, irmão, esses dias o temporal quase leva ela embora. Pastor, está vendo a situação dessa placa? Tô, mas deixa aí, irmão. Amém? Quando tiver, quando der, a gente troca. O importante é que o nome do Senhor é glorificado, irmão. Nós não lutamos, não brigamos para encher a igreja. Nós brigamos, lutamos para encher o céu. Quantos já passaram aqui, irmão? Quantos já passaram aqui? A minha preocupação não é porque não estão na Hag. A minha preocupação estão firmes com Jesus? Estão na assembleia, estão aonde for, que bíblica, igreja bíblica, né? Onde for também não, né? Estão numa igreja bíblica, estão numa igreja que adora Jesus, irmão, eu estou em paz, porque eu não trabalho para encher a Hag, eu trabalho para encher o céu. Se Deus quiser, Ele vai encher a Hag, irmão. Esse é o coração da Hag, irmão. Mas acima de tudo, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, a Hag existe para te conscientizar que você tem uma responsabilidade com Deus. A Hag existe para quebrar a visão de muitas igrejas de hoje, que diz assim: você só vai ouvir Deus se o pastor falar com você. Você só vai ter bênção se passar por mim como pastor. Você só vai ser abençoado se eu declarar uma palavra para você. Irmão, isso é misticismo, isso é mentira, isso faz com que você fique dependendo de outra pessoa. Deixa eu falar, irmão, eu não dou conta nem da minha vida com Deus. Irmão, eu não quero esse peso para mim não, irmão. Vai para lá, cuida da sua vida espiritual, irmão. Que isso, pastor, não vai falar mais. Vou, se precisar estamos lá para conversar, se precisar estamos lá para orar junto. Mas deixa eu te dizer, irmão, quem morreu na cruz por mim e por você foi Jesus. Você tem uma vida espiritual, irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Que todos compareceremos perante Deus. Todos, individualmente, cada um dará conta de si mesmo a Deus. É isso que a Bíblia diz. A gente se reúne aqui para aperfeiçoar, santo. Deus me deu um ministério pastoral para aperfeiçoar a sua vida, não para que você dependa de mim, não para que você dependa do pastor. Irmão, se a gente depender de um ser humano, a gente está perdido, irmão. A gente depende só de um ser humano, glorificado e santificado, que chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. E é sobre isso que eu quero falar, irmão. Você entende qual é a visão da Hag? Dessa responsabilidade individual que você tem? O mais fácil é ir numa igreja que vai te carregar no colo, que vai ter o pastor como centro de todas as coisas. É mais fácil, irmão. Sabe por quê? Porque quando der BO, a gente sabe em quem pôr a culpa.
Quando der BO, obrigado, Cauê. Quando der BO, a gente vai para Deus e fala assim: Senhor, mas está vendo, né? Eu segui tudo que aquele pastor falou. Eu segui tudo que ele falou. Se eu estou assim, é culpa dele, irmão. Aqui não. Na RAG você não vai ter isso não, irmão. Na RAG a responsabilidade é tua. Fala para o irmão do lado aí, o problema é seu, irmão. Que palavra, pastor. É a visão da RAG, irmão. A gente combinou isso, até esqueceu. Alguns anos atrás, a gente combinou que a gente ia passar o dia da visão. Lembra disso, Cacá? A gente falou, a gente vai passar o dia, lembra, Cauê? A gente vai passar o dia da visão da RAG. Nem combinamos, eu nem lembrava. Essa é a visão da RAG, irmão. Essa responsabilidade individual. Como está a sua vida com Deus, irmão? Como está a sua vida com o Senhor? Eu sei da minha, irmão. Eu não estou dando conta nem da minha, irmão. Está feio o negócio. Se não fosse o Senhor, irmão. Mas eu quero te encorajar nesta noite a continuar indo aos pés do Senhor. O caminho continua sendo o mesmo, irmão. A visão da RAG continua sendo o mesmo. Se lance aos pés de Deus e Ele irá te ajudar. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nesses 7 anos eu pude desfrutar de responsabilidades que eu não tinha desfrutado ainda. Eu tive a oportunidade de pastorear algumas igrejas na Assembleia de Deus, mas as igrejas que eu chegava já eram igrejas que há anos já rodava, já estava caminhando. Na RAG, eu tive o privilégio, junto com os irmãos, de cavar o poço. E olha, irmão, dá trabalho, hein? Como é fácil chegar em um lugar que o poço já está jorrando água, irmão. Como é fácil chegar num lugar onde já está tudo caminhando. Mas de uma coisa eu sei, irmão. Quem nos chamou foi Jesus. Quem nos confiou esta obra foi Deus. E eu sou grato a Ele. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre ouvir Deus. E eu quero te perguntar nessa noite, o que Deus tem falado no teu coração? O que Deus tem ministrado a você? O que Deus tem te orientado esses dias? E eu quero talvez falar com você e te lembrar que a voz de Deus não está restrita a essas paredes. A voz de Deus não está restrita a um pastor, a um profeta, não. Deus fala com você. A pergunta é, o que Ele tem falado? Abra comigo a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, vamos ler o verso 11 e o 12. Primeira Reis, capítulo 19, verso 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som veio o som de um suave sussurro. Amém? Só até aqui.
Essas palavras fazem menção da experiência de Elias, o profeta Elias. Antes de chegar nesse ponto aqui, Elias, ele desafiou 850 profetas, entre profetas de Azerá e profetas de Baal. E a Bíblia diz que ele matou todos eles, humilhou eles, porque eles clamavam a Baal, clamavam a Azerá, e esses deuses não os ouviram. Mas diz a Bíblia que Elias viu o altar de Deus, estava destruído. Ele pega 12 pedras, reconstrói o altar, põe a oferta, põe a água ao redor, e o fogo do Senhor veio e consumiu aquela oferta, irmão. Nós aprendemos que para a presença do Senhor vir, o altar precisa estar em dia. O altar precisa estar montado como o Senhor quer. Passado isso, irmão, ele recebeu uma ameaça. Observe, ele desafiou 850 profetas de Baal e Azerá. E ele recebeu uma ameaça de Jezabel. E essa ameaça fez com que ele entrasse em depressão. Essa ameaça fez com que ele pedisse a morte. Essa ameaça fez com que ele indagasse a Deus, e na sequência do texto diz: Senhor, eu estou sozinho. Eu faço, aconteço, sou o cara, mas eu estou sozinho. Deus dá uma ordem para ele, diz: Elias, fica no monte aí. Fique aí que eu vou passar. E esse eu vou passar eu falarei com você. Talvez, irmão, eu falo com pessoas aqui que estão no altar de Deus, no monte do Senhor, e estão obedecendo uma ordem de Deus, e a ordem foi: espera que eu vou falar com você. Espera que eu vou dar a orientação certa. Só que Deus fala que vai falar, mas não falou ainda. Deus fala que, disse que vai falar, mas está demorando aos nossos olhos. Qual o perigo? O perigo é que muita coisa acontece, como aconteceu com Elias, e nós precisamos identificar quando é e quando não é a voz de Deus. Nós precisamos identificar quando é um fenômeno, quando é uma direção, um movimento de Deus, e quando não é o movimento de Deus. E a pergunta nessa noite para mim e para você é: você conhece a voz de Deus? Pergunta para o irmão do lado aí: você conhece a voz de Deus? Pergunta aí. Você conhece a voz de Deus? Essa pergunta parece óbvia, irmãos, mas há situações que parece que é Deus. Irmão, olha o que aconteceu com Elias, versículo 11, Luiz. Olha os fenômenos que aconteceu. Deus diz a Elias, o Senhor disse: saia e fica no monte, é uma ordem, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Tem coisa que parece tão maravilhosa, irmão, tem coisa que parece tão extraordinária, que a gente como ser humano diz assim: só pode ser Deus, só pode ser o Senhor, só pode ser de Deus porque eu estou feliz, só pode ser de Deus porque está tudo acontecendo como eu queria, só pode ser Deus porque trouxe um renovo para mim.
nem tudo o que parece é. O vento forte veio, dividiu os montes, mas Elias teve o discernimento. Deus não estava no vento. Você conhece a voz de Deus, irmão? Você conhece a maneira que Deus age? Olha o segundo fenômeno. Depois, volta um pouquinho, Luiz, no 11. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Terremoto, irmãos, na verdade 1 ano atrás, né? Pela graça de Deus, o Senhor nos deu uma palavra aqui, nos avisou do terremoto que viria. Mas ali a gente teve o discernimento, que era o Senhor que estava nos falando. Há terremotos, irmãos, há abalos na nossa vida, que não foi o Senhor que trouxe. Há terremotos, irmãos, que aconteceram, que Deus permitiu. Lembra de Jó? Satanás vai até Deus. Escute isso, irmão. Satanás vai até Deus. Deus diz: você tem visto o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, se desvia do mal. Tem visto ele? O diabo poderia responder assim: olha, eu tenho visto muitas pessoas, mas esse aí não. E o que mais chama a atenção é que o diabo responde positivamente para Deus. E ele responde questionando Deus e colocando uma indagação. Eu tenho visto ele sim, mas sabe por que ele é fiel? Porque você cercou ele de bens. Tira os bens para você ver se ele não nega você. Foi isso que o diabo falou. Em outras palavras deixa eu mandar um terremoto lá para você ver se ele não abre o bico. Deus falou o quê? Pode fazer. Deus mandou as coisas ruins? Deus permitiu. Nem todo terremoto vem de Deus. E nós precisamos ter esse discernimento. Jó, eu e você conhecem a história. Eu e você conhecemos a história dele. Chegou na segunda ação de Satanás, chegou a ter apenas um caco de telha na mão, coçando as feridas. Lembra disso? Olha o terremoto que Jó passou, irmão. Olha o que ele viveu na vida dele. E a gente acha que tem problema, irmão. Você conhece a voz de Deus, irmão? Você conhece a voz do teu Pai? Mas eu quero te trazer uma palavra, irmão. Não importa. Pode ter sido o inimigo que mandou um terremoto na minha e na sua vida. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Essa palavra eu ouvi ontem, irmão. Nós estávamos no culto lá ontem, na igreja que o Fernando congrega, estava dirigindo o culto ali. Deus trouxe uma palavra ali que eu peguei para mim, irmãos. A palavra foi: não importa se você passou por um terremoto em sua vida, recomece com o que você tem. Pegue isso, irmão. Pegue isso para você nessa noite. Não é tempo de se lamentar em cima dos escombros. Não é tempo de subir nos escombros e dizer: era bom, como era legal. Não, irmão, nós não temos mais esta opção. Recomece com o que sobrou do terremoto que passou na tua vida. Você conhece a voz de Deus? O inimigo às vezes manda terremotos para nos desanimar, para nos abater, para nos
para diminuir a nossa fé, para jogar na cara de Deus e dizer, imagina, irmão, jogar na cara de Deus, eu não falei que ele não era tão crente assim? Já pensou, irmão, o diabo chegando perante Deus? Eu não falei que ele só era crente porque você cercava ele de bênção? Já pensou, irmão? Nos murmúrios de Jó? Nas lamentações de Jó? Ele sobe nos escombros de tudo e diz, meu Deus, o que eu fiz? Aí tem uns amigos atribulados ainda, né? Jó, conta aí seu pecado, vai, conta para nós. Fica se lamentando. Aí Deus, irmão, é tão misericordioso que marca uma reunião com Jó. E nessa noite ele marcou uma reunião com a gente também, que está em cima dos escombros, dizendo, ó céu, ó vida, só lamento, só chorando, só se lamentando. Deus marca uma reunião como marcou com Jó e diz, onde você estava quando eu criava todas as coisas? Em outra palavra se eu criei o universo, se eu criei tudo, se eu tenho todo o poder, você está se lamentando nesses escombros? Até que ele chega no ponto de dizer assim, irmão, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Dá para você falar isso aí nessa noite também? Você consegue falar, bendito seja o nome do Senhor? Deus me deu e Deus tomou, irmão. É tudo dele. Eu não adoro, irmão, se eu tiver todas as coisas. Eu não só adoro a Deus se tiver tudo bem. Eu adoro a Deus no terremoto também. Aliás, Ele é Deus até quando vem o terremoto em minha vida. As pessoas perguntam, onde está Deus? Quando as desgraças e as dificuldades aparecem. Onde está Deus quando o caos aparece? Irmão, Deus está no mesmo lugar, no trono, governando o universo. Ele já disse que tudo isso ia acontecer. Mas nesta manhã, eu estava lendo a última página da Bíblia, irmão, e deixa eu te dar um acalento, tudo termina bem, irmão, tudo termina bem para quem confia em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não é tempo de se lamentar em cima dos escombros. Você conhece a voz de Deus, irmão? Recomeça com o que você tem, irmão. Esta palavra pegou meu coração, e era no finalzinho do culto, quando a pastora falou isso lá. Deus já tinha trazido uma palavra abençoada, estávamos ali, e ela trouxe essa palavra me pegou, irmão, por dentro. E eu espero que ela pegue o seu coração aqui nessa noite também. Recomece, recomece com o que sobrou, irmão. O que sobrou, irmão? Olha quando a gente falou aqui, irmão, 7 anos atrás, 2019, eu vou falar aqui, mas amém, irmão, não posso falar, eu quase falei isso. 2019, nos desligamos da Assembleia, e a igreja brasileira tem um grande erro, irmão, Qual é o erro? Se você sai de uma igreja, parece que você fica leproso. Ninguém mais te dá paz do Senhor, ninguém te considera como irmão. Eu saí de lá, irmão, vim morar, eu e a minha família, não tínhamos a Maitê ainda, no quarto de cozinha, na casa dos meus pais aqui. Quem conhece a casa sabe como que é. Na época pingava dentro, estava mal acabado, o banheiro é fora. E já tinha pastoreado, já tinha recebido promessa de Deus. Vim para cá, fiquei desempregado. Meu irmão, que terremoto. As meninas pequenas, a gente dentro do quarto de cozinha, 4 pessoas. Que tribulação, irmão. Mas sabe o que aconteceu? A gente recomeçou com o que havia sobrado. Havia sobrado a nossa família, havia sobrado a nossa casa.
Irmão, eu beirei entrar numa depressão, irmão. Me chamava para ir no culto, eu falava, vou nada. Deixa eu aqui. Mas um dia, e todo mundo saiu para ir para o culto, e o pastor ficou em casa. Eu abri um notebook do Gabriel, que ele tinha lá. Velhinho, lentinho, irmão. Só faltava fazer aquele barulho. Não era para tanto, né? Aí eu coloquei uma pregação, pastor Luiz Hermínio de novo pregando. E o Espírito soprou naquela cozinha ali, irmão. Recomece com o que você tem. Aquele dia eu ouvi a voz, porque eu conheço a voz de Deus. Eu conheço, você também conhece. E hoje Ele está falando de novo com você. Recomece com o que você tem. O inimigo quer te parar, o inimigo quer que você olhe para o escombro e fique se lamentando a vida inteira. O inimigo quer que você olhe para o escombro e diga, tá vendo? Só comigo não dá certo, só comigo não acontece, só comigo dá problema. Irmão, todo mundo tem problema. Mas os crentes mais felizes e fiéis que eu já tive a oportunidade de conversar, os amigos de Jesus, tinham mais problemas que eu e você juntos. Mas a gente entrava na casa daquelas irmãzinhas e elas estavam com um sorriso no rosto e dizia, vamos pastor, comece o culto que eu quero louvar a Deus. Irmão, o inimigo quer que você pegue o escombro, mas você nessa noite vai dizer para ele, eu conheço a voz, eu conheço a voz. Deus não estava no terremoto. 12 luz. Depois do terremoto, veio um fogo. Cadê os crentes pentecostal aí, hein? Falou de fogo, o reteté já, opa, os crentes já, hã? Vai explicar aí para os, o que foi, cara? Hã? A Daiane é do reteté. Olha os crentes do fogo. Como você vai explicar? Hã? Elias vai chegar no céu e falar, não, Deus não estava naquele fogo lá. E aí? Veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Hã? Conta-se uma história, irmão, de um rei que tinha um relógio de estimação. Sabe aqueles relógios que tinham uma cordinha? Era uma correntinha, né? Que era de bolso. Ele tinha como estimação esse relógio. Ele gostava muito. E o chão do palácio, dos quartos, eram de madeira com pequenos vãos entre eles. E esse rei perdeu, deixou cair, e ele não viu aonde estava, perdeu esse relógio. Ele colocou aquele palácio em atenção geral. Convocou todos os servos e disse, eu quero o meu relógio. Se virem, pensa na confusão que virou aquele palácio, irmão. Procura daqui, corre dali, meu Deus. E a ordem foi, se não achar, todo mundo vai sofrer a pena. Imagina o desespero. Corre daqui, corre dali. Daqui a pouco, o mordomo do palácio é convocado na presença do rei. E ele vê aquela confusão e o rei diz, eu quero meu relógio. Se virem, eu gosto de estimação, dá um jeito. O mordomo ora a Deus por ser um servo de Deus, e Deus dá uma estratégia para ele. De repente ele vê a confusão e grita, parou! Todo mundo para fora do quarto do rei. O rei achou estranho e disse, você está maluco? Todo mundo está procurando, eu quero meu relógio. Confia. Aquele mordomo tira todos
os servos que estavam procurando de dentro do quarto do rei, manda eles para longe. E o rei, quando indagar, ele só pede: rei, me dê 5 minutos de silêncio. Ele fechou a porta, fechou as janelas, o silêncio tomou conta, e daqui a pouco, ele começa a ouvir o tic-tac, tic-tac. Seguiu o barulho do tic-tac e encontrou o relógio do rei. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão, através dessa palavra? No barulho, a confusão. No terremoto, no fogo, na gritaria, ninguém acha nada. Mas na porta fechada, a voz do rei continua ecoando. O que Jesus mandou a gente fazer quando quisesse ter relacionamento com Ele? O que Jesus mandou fazer? Quem lembra? Vai no culto na Hag, foi isso. Está escrito, irmão. Vai lá, domingo 6 horas, no último domingo é de manhã, não perde. Foi isso, irmão. Inventares 3:2, pode ver lá. Jesus disse assim: entra no teu quarto em secreto. Ore ao teu pai em secreto. Fecha a porta do teu quarto sobre si. E o teu pai te ouvirá e te recompensará em público. Você conhece Deus, irmão? Você conhece a voz de Deus? Talvez você chegou aqui e diz: faz tempo que Deus não fala comigo, faz tempo que Deus não me responde. A pergunta é: quanto tempo você não tem um tempo com o Senhor? Quanto tempo você não fecha a porta sobre si e ouve Deus? Quanto tempo você está na movimentação, está vendo o barulho, a confusão, e você está achando que é Deus, irmão? Os crentes de hoje acham que Deus está no barulho, na confusão. Olha onde Elias ouviu Deus, irmão. No final, veio o som de um suave sussurro, e Deus começa a falar com ele na sequência, irmão. O que é um sussurro? O que é um sussurro? Como é que é sussurrar? Às vezes a Maitê vem aqui: pai, deixa eu falar um negócio no seu ouvido. Ela vem: pai, deixa eu falar um negócio no seu ouvido. Isso. Mas filha, isso não tinha problema, pode falar perto de todo mundo. Não, pai, é isso, é só para você ouvir. O que é um sussurro, irmão? Um sussurro é quase imperceptível. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Se a gente não está atento, se a gente está no barulho, a gente perde a voz de Deus. Deus está renovando nesta noite, irmão, o meu e o teu discernimento, irmão. Deus está renovando nesta noite o contato com a voz dEle. Você vai voltar a ouvir Deus. Hoje é noite de renovar e lembrar, irmão. Não espere o profeta te ligar, irmão. Deus fala pelo profeta, mas Ele fala através do teu espírito também. Não espere o pastor te ligar, irmão. Deus fala através do pastor, mas Ele fala aí também no sussurro da voz suave no teu espírito. Eu quero te lembrar que o véu foi rasgado, irmão. Há uma liberdade da gente chegar na presença de Deus e Deus responder com a gente, para a gente. O que Deus tem falado para você, irmão? Você tem ouvido Deus? Eu não quero, irmão, estar na contramão do que Deus está fazendo na terra, irmão.
Eu não quero, irmão, insistir em algo que Deus já parou. Eu não quero manter a serpente que a gente leu na semana passada e retrasada, sendo que Deus usou a serpente de bronze uma só vez. Eu não quero manter ela achando que estou agradando a Deus. Eu quero ouvir Deus para o novo, irmão. Isso é tão sério. Eu falei aqui quinta-feira, depois da ministração do Gabriel. Deus, nesse tempo, Ele está procurando, sabe o que, irmão? Os improváveis. Deus, Ele quer agir através dos improváveis. Deus até tentou, olha só, quando Jesus veio à terra, Deus até tentou falar com os religiosos, falar com os especialistas, lembra disso? Foi lá para Zacarias, pai de João Batista. Zacarias, sua mulher vai ficar grávida, esse aí vai ser o Elias desse tempo, vai anunciar a vinda do Messias. O que Zacarias fez? Duvidou, deu risada. Ah, é? Quem duvida, ó, você não vai falar até o menino nascer. Mas ele foi lá, eu falei aqui, lá na favela da Galileia, irmão, lá na favela. Lá tinha uma menininha de aproximadamente 16 anos. Mandou um anjo, diz: Gabriel, conta para ela lá o que eu vou fazer. Maria, eu vou usar o seu ventre, você dará a luz. Mas como será isso? Eu não conheço o homem. Fica tranquila, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Fica tranquila. Maria dá risada igual a Zacarias? Maria conhece a voz de Deus, irmão. Sabe o que Maria faz? E responde: eis-me aqui. Maria não perguntou: irmão, você acha que não deu problema? Você acha que não falaram mal de Maria? Espírito Santo, no meu tempo isso aí era outro nome. Foi ou não foi, irmão? Espírito Santo. Você acha que não deu problema, irmão? Mas o mesmo Deus que falou com Maria, falou por sonho com José. E agora o casal está alinhado. E ela canta: eis-me aqui, Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Sabe por quê? Maria conhecia a voz do Mestre. O especialista Zacarias, já velho, não conhecia. Duvidou. Mas a menininha: eis-me aqui, Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem prazer em usar os improváveis com o coração certo, com o coração correto. Como está teu coração, irmão? Você ouve Deus ainda? Ou você está duvidando como Zacarias? Veio o som de um suave sussurro. Tenho boa notícia para nós aqui hoje, irmão. Os comichões dos nossos ouvidos foram tirados hoje. Toda incredulidade do nosso coração, todo entulho colocado por Satanás para desacreditar da palavra de Deus, para te esmurecer, para te entristecer, para te fazer parar, nessa noite é removido em nome de Jesus. A gente vai pisar nos escombros e vamos dizer: vou recomeçar do que sobrou. Vamos orar, irmão, se coloca em pé. Glória a Deus. O que sobrou na sua vida, irmão? O que tem hoje, irmão? O que tem hoje? O que sobrou, irmão? Na minha vida em 2019 foi a minha casa, foi a minha família, irmão. Era o que sobrou. Um dia eu estava dirigindo uma igreja grande, irmão, com mais de 120 pessoas.
Estava lá, cumprindo o propósito de Deus. No outro dia eu estava num quarto de cozinha, irmão, pingando dentro. E aí, Senhor? Hã? Um dia eu estava lá, cuidando de 3 igrejas ao mesmo tempo. Hã? Promessa começou, Carol. Agora ninguém me segura, agora vai. Vivendo da obra. Ó. No mesmo dia, pouco tempo depois, nem emprego eu tinha. Mas eu recomecei com o que sobrou, irmão. O coração estava correto, alinhado com Deus. E a voz dele era: só vai. Continua. Não pare. A gente começou, Nando. O Gabriel tinha uma caixinha, era assim, ó, sem brincadeira, desse tamanho assim, azul. As lives no Facebook, irmão, misericórdia. Vou dar um jeito de apagar lá, vai que vai virar meme, né? Era desse tamanho, a caixinha assim, colocava lá, a internet às vezes dava aquela travada, engasgava. Alexandre acompanhou esse começo. Na pandemia, né? Irmão, mas era o que tinha restado. O coração estava correto. Ouvia Deus. Irmão, e eu não falo isso aqui achando que nós chegamos no ápice, não, irmão. Eu só estou falando aqui de coração correto, porque a Hag continua com o coração do que Deus quiser fazer, aqui Ele vai fazer, irmão. Do que o Senhor quiser fazer aqui, Ele vai fazer. Alugamos um buffet na Vila Alpina, ficamos lá de quinta e domingo, ficamos os cultos lá, montava, desmontava as coisas. Até que eu, olhando o Facebook, vi esse prédio aqui. Eu falei, não dá, Senhor, difícil. Não dá. Como que a gente vai fazer? Ouça a voz e obedeça. Estamos aqui, irmão. E o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas eu não quero, irmão. Eu não quero caminhar. E eu quero que você leve isso para a sua vida espiritual. Eu não quero caminhar sem estar na direção da voz de Deus. E deixa eu te dizer, irmão, não há desculpa para nós. Deus fala com cada um aqui, irmão. Deus não só fala comigo. Deus fala com cada um, é que a gente finge que não é Deus. É porque a gente teima no nosso caminho. É porque a gente quer pagar para ver. A gente sabe, Deus está falando de diversas formas, de várias maneiras. Passou o vento e a gente está dizendo, era no vento que Deus estava. Não, não era no vento. Passou o terremoto, era no terremoto que era Deus. Não, não era Deus no terremoto. Então no fogo, né? Fui criado no fogo, fogo. É tanto fogo desses crentes, irmão. No fogo só pode ser Deus. Não, irmão. A passagem disse que Deus não estava no fogo. Mas na brisa suave, no sussurro suave, sussurra aí por irmão aí, ó. Deus vai falar com você. Deus vai voltar a falar com você. Deus vai voltar a falar com você. Deus já está falando com você. Agora fala assim, obedece, irmão. Sussurrando, irmão. Obedece, irmão. Obedece. 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 Deus fala, irmão. Deus continua falando. Feche seus olhos, irmãos. Dá discernimento à tua igreja, Pai.
Dá discernimento à tua igreja, Pai. Nos ajuda a ouvir tua voz, Pai. Nos ajude a ouvir tua voz, Pai. Nos ajude a ouvir, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, e não se iludir com os movimentos grandes, Pai. Nos ajude a não se iludir, achando que o Senhor só está nos movimentos grandiosos. Aliás, tua palavra foi clara aqui, que o Senhor não estava nos movimentos grandiosos. O Senhor não estava. Mas só com discernimento, nós não vamos se iludir e sermos levados por ventos estranhos, doutrinas estranhas, direções estranhas, que vem no terremoto, que vem no vento forte, que divide monte, no fogo, só com o discernimento da tua voz, Pai. Nos ajude. Que nessa noite a gente compreenda que o Senhor está no sussurro de uma brisa suave. Nos encoraje. Que esta palavra, Senhor, relembre qual é o chamado da Hag para esse tempo, para esse momento, para esses dias, Pai. Nos ajude, nos ajude, nos ajude. Pai, essa igreja trabalha para desenvolver individualmente, Pai. Não queremos, Senhor, filhos. Não queremos filhos dependentes, Pai. Nós queremos, Senhor, crentes fiéis a Deus que virem pais espirituais. Queremos emancipar crentes, Pai. Não queremos criar, Senhor, Senhor, crianças dependentes de outros seres humanos, de outros homens. Nós queremos emancipar, Senhor, paz aqui neste lugar. Oh Jesus, dai-nos discernimento, dai força a esse teu filho, e a orientação que ele tem ouvido na brisa suave. Senhor, que este irmão pare de esperar o teu movimento em coisas grandes, em coisas, meu Pai, que chamem a atenção. Que ele e ela ouça o Senhor no sussurro suave, para a glória do teu nome. Obrigado por esta palavra, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos terminar esse culto. Temos ao final ali um bolo. Dá para dar glória a Deus aí, irmão? Amém? Irmã Maria abençoada, glória a Deus. Fez um bolo ali bonito, lindo, para a glória de Deus, amém, irmãos? Nós vamos orar, agradecendo a Deus. Ore, coloque a nossa igreja diante do Senhor, que Ele continue fazendo o querer e a vontade dEle, amém? Também temos uma torta ali abençoada, feita pela Dona Arlene, irmão, é uma bênção, hein? Meu Deus do céu, amém? Glória a Deus por isso. Convidar meu pai aqui, amém? Meu pai para orar. Meu pai faz parte desta obra, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus prometeu e tem cumprido em nossas vidas. Vamos orar agradecendo a Deus, amém? Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos agradecer a Deus, né? Por tudo. A palavra do Senhor foi grandiosamente, pastor, desculpa. Mas na manhã cedo o Senhor me incomodou assim, falou, sabe, nossa vida, irmãos, se você está andando correndo, meu irmão, Deus pode pisar no freio, viu? Há uns dias atrás Deus pisou no meu freio, e eu precisei sair pelo para-brisa da Kombi, mas Deus me poupou, e eu estou glorificando Ele. Só Ele pode fazer maravilhas. Deus me deu só um favor. Lê lá em Galatas, capítulo 5. Eu falei, Senhor, amém. Só vou ler um versículo que o Senhor me deu. Está assim,
Gálatas capítulo 5, versículo 1 e o 2. Está escrito assim: irmãos, eu peço para os irmãos, por favor, eu ouvi a palavra, eu creio que você ouviu a palavra também. Deus fala, irmão. Eu falo para ele, eu estava correndo, levantei correndo, e Deus falou, vai lá. Eu não tive tempo de abrir a palavra hoje, eu confesso para os irmãos. Eu vim abrir a palavra, confirmar, porque Deus me fez lembrar novamente, antes de começar o culto. Abre a palavra em Gálatas, vai lá, abri, e Deus confirmou tudo a sua palavra. Eu não estou pregando, não, desculpa, pastor, está assim, irmão, pois, estáis, pois, firme na liberdade, com Cristo nos libertou. Estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-se-vos debaixo do jugo da servidão. Se você quer voltar, irmão, você que sabe. Tá bom. Se você quiser voltar, é para mim também. Se eu quiser voltar, meu irmão, Deus não vai impedir, não. Deus tem poder de buscar lá, novamente. Mas a gente sofre, lá é terrível. Não queira não, irmão. É Paulo que escreveu aqui, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se nós voltarmos para trás, por alguma coisa, irmão, Cristo não foi nada para você. E olha, para nós pedir para Ele fazer algo para nós depois, é só novamente pelo amor. Pai querido, maravilhoso, como teu servo eu te peço, Senhor, que essas palavras que eu li, Senhor, eu fique firme em ti, Senhor. Haja o que houver, Senhor, de todo esse tempo, Senhor, que me desse no teu caminho, me permitiste, Senhor, tropecei, levei cada tropeção, Senhor, cada topada, Senhor, mas a tua mão sempre me segurou, que eu não vire as costas para ti, Senhor, por nada deste mundo, Senhor, ainda que esteja doendo em mim, Senhor, algumas feridas, algumas marcas que ainda, Senhor, que eu levei, ou coisas que eu não entendo ainda, Senhor, não me deixes. Eu te agradeço por estar aqui junto com os meus irmãos, o plano que tu tem para mim, que eu cumpra, Senhor, e que este ano, Senhor, que está nos concedendo, Senhor, agradecendo a ti, Senhor, preparou um bolo, usando uma serva de Deus e outros irmãos fazer algo, meu Pai, e te deu a palavra para que nós ficarmos firmes, Senhor. Por favor, Senhor, aquilo que eu e o irmão não está entendendo, Senhor, fala, Senhor, sussurre no meu ouvido, Senhor, e dentro de mim, que eu ouça, Senhor, e conheça a sua voz, ouça e entenda, Senhor, o que tu tem para fazer, por favor, que seja, Senhor, o presente, Senhor, que esta noite, Senhor, tu está dando para nós, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, aceita o nosso agradecimento por mais um ano. Aceite, Senhor, por favor, cada irmão que está aqui, Senhor, que é a ferramenta nas tuas mãos, usa cada um de nós, meu Pai. Pai, se for a tua vontade que esta casa, Senhor, não tenha, Senhor, lugar, Senhor, suficiente para comportar os irmãos, até lá fora enche, mas que seja feita a tua vontade, para a glória do teu nome, e agradeço, em nome do querido Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, o Senhor desta casa de oração. Obrigado, Pai, tu és o nosso Deus. Amém, Jesus. Deus vai sussurrar em ouvidos esta semana, irmão. Deus vai sussurrar em ouvidos essa semana. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Todos nós vamos dizer: abraço, seu irmão.